Por que que a gente sente medo? Toda vez que a gente se sente em perigo, alguma coisa ameaça a nossa sobrevivência, o nosso sistema, enfim, alguma coisa está ameaçando a gente. Que coisa é essa? A vida, né? Ou até mesmo o seu pensamento. O que que acontece? Toda vez que você interpreta alguma coisa como perigo, como por exemplo, você tá hipersensível por causa de uma liberação de hormônio da adrenalina, da vasodilatação, aí o seu estômago dá aquele frio na barriga, que a gente chama de frio na barriga. Por quê? Porque a adrenalina e o sangue todo, ele vai ser poupado de ser utilizado em órgãos que não nesse momento que você está no momento de medo, não é um momento em que eles precisam ser usados. Então você fica um pouco mais pálido, porque a pele não precisa de tanto sangue, o estômago não precisa de tanto sangue, porque quem precisa mais? Das funções vitais, rim, coração, sistema nervoso, não é? Eles precisam de mais. Não precisa do intestino trabalhando na digestão agora, dá uma prendida no intestino ou solta demais o intestino, que a gente fala que eu caguei de medo, né? Porque o medo, ele dá essa paralisação, essa paralisação no sentido visceral dos órgãos, né? Então, da pele, dos olhos, dilata a pupila, porque você fica um pouco mais esperto assim, porque você já vai ficar na zona de, deixa eu observar, elétrico, hipervigilante. E isso pode ser causado não só por estímulos externos, lembra que eu falei que emoção é um estímulo externo, mas pode ser causada por algum estímulo interno seu, como uma percepção equivocada da realidade. Por exemplo, eu estou com essa hipersensibilidade no meu corpo e aí, meu Deus, eu tô sentindo que, sei lá, tô com uma dor no peito, será que eu vou infartar? Aí já vem um monte de ideias acerca de infarto, já vem um monte de ideias acerca de que o coração vai parar, de que você vai ter um treco, ou medo de que você vai não ter mais aquela pessoa e não vai ter mais aquele relacionamento. Então começa a te dar vários medos e esses medos estão ligados a alguma coisa que você vê como uma ameaça, um perigo. Só que, em questão de relacionamento, normalmente o medo é a perda, né? A possessividade aí. Então é importante que você pegue e entenda que nada é seu, como eu sempre falo, né? E que você não há o que temer. O que tiver que ser, será. A vida é assim mesmo, né? É importante que a gente entenda que a gente tá aqui vivendo uma experiência de aprendizado, tá certo? Agora, qual seriam os dois principais ou os principais comportamentos ligados automaticamente ao medo? Quando você está numa situação de medo, você tem duas principais consequências, vamos dizer assim, ou comportamentos. Um é de fuga e o outro é de luta. Ou você foge ou você luta, né? Aquela velha história do medo, do animal. Imagine lá nossos ancestrais, quando estavam nas cavernas, aparecesse, sei lá, um leão para atacá-los. Eles não sentiam medo, mas tinham cautela, não é verdade? Porque depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a ter medo, depois com a evolução da civilização. Mas eles tinham a cautela, vamos trocar o medo por cautela, tá certo? Medo é uma coisa muito mais cultural, enraizada do que a própria cautela, que é uma coisa natural. Cautela é instinto de sobrevivência, eu não chamo de medo, né? Porque medo é uma coisa muito mais ampla. Então a cautela, ou como o povo gosta de chamar para você entender melhor que é o medo, né? Aquele nosso ancestral, ou ele ia fugir do animal, daquele leão, ou ele ia lutar com ele. Ele tinha essas duas opções. E o medo, ele traz esses dois comportamentos, não é verdade? Principalmente você quer fugir daquele lugar onde você tá, você quer tipo lutar e brigar, às vezes você tá com raiva daquilo e já vem um medo, você vê que as emoções elas vêm bem misturadas, né? Então já vem uma coisa de que não, eu tenho que lutar, toda vez você fala assim, ah não, porque eu vou lutar pra conseguir isso. Toda vez que você fala que você vai lutar para você conseguir isso, tá ativando uma crença. A crença de que eu batalhando, ou seja, eu atacando, tem alguma pessoa me atacando, alguma pessoa defendendo, eu vou conseguir. Vou batalhar para conseguir isso. Não, você não pode simplesmente ir lá e conquistar, ir lá e conseguir. Por que você precisa lutar? Por que você precisa batalhar? A vida tem que ser mesmo uma luta? A vida tem que ser mesmo uma batalha? E você vê que na nossa cultura é muito ligada a essa questão de luta e batalha. E é por isso que a gente tem muito medo, porque isso dispara as crenças e os mecanismos automáticos de fuga ou luta, né? Enraizando ainda mais as sinapses do nosso
nosso sistema nervoso. Depois eu falo um pouquinho mais de sinapse, tá? Então, o que que acontece? Lá no seu sistema nervoso tem os neurotransmissores que estão fazendo sinapses, ligações, estão se comunicando. Quanto mais você faz uma coisa repetidamente, mais essas sinapses elas ficam como se fossem atalhos, mais rápidas de acontecer e mais engessadas para acontecer. Não é verdade, ser abençoado? Às vezes você pensa num negócio, já vem um medo. Pensa numa coisa, já vem um medo. E aí toda vez que vier um medo ou esse instinto de cautela, lembre-se que o seu sistema automaticamente ou ele vai fugir ou ele vai lutar. Só que se você pegar isso na sua percepção autoconsciente de si, focando uma atenção, bom, do que eu tô com medo? Então se eu tô com medo disso, por que eu tô fugindo? Ou por que eu estou tentando batalhar, lutar, né? O que eu tô tentando fazer com esse medo? A partir do momento que você toma consciência, ser abençoado, de que, ou a percepção de que você não precisa lutar contra nada, você não precisa fugir de nada. Tudo está aí para que você possa ultrapassar, que você possa ser desafiado. O desafio é um estímulo de vida, né? Que pode causar a própria raiva se você identificar ele como um obstáculo, como eu falei há pouco. Quando você tiver aquela sensação de medo, se questiona: do que eu estou fugindo?